Pensamentos perigosos. Eu acostumava ser muito ansioso. Durante vários anos, eu estava em um estado constante de pânico. Eu não conseguia dormir. Somente algumas horas por dia. Eu estava constantemente em alerta. Eu estava muito paranoico. É ator, né? Uhum. Eu acho. Eu via o perigo toda hora. Eu antecipava o perigo. Tudo o que eu fazia era perigoso. Mesmo comer ou beber água, especialmente comer e beber água potável, era terrivelmente perigoso. Assim, eu conheço uma ou duas coisas sobre o pensamento de perigo. Minhas experiências foram tão extremas que, eventualmente, me deu uma perspectiva bastante singular. Assim, é evidente que todos os pensamentos sobre o perigo são apenas pensamentos. Isso, muitas vezes, é uma das coisas mais difíceis para as pessoas verem, porque os sentimentos de perigo é muito primitivo. E assim as pessoas costumam dar atenção indevida a pensamentos de perigo. Na verdade, os sentimentos de perigo corrompem completamente a racionalidade. Sentimentos de perigo são originários das partes primitivas do cérebro que simplesmente apenas reagem. Não há nada de errado com o sentimento de perigo. Sentimentos de perigo não são um problema mesmo. Sentimentos de perigo não são contra a simplicidade de ser. Simplicidade de ser é sempre assim. O único problema é que quando você atribui significados aos sentimentos e você prossegue com os esforços para encontrar soluções, sua atenção se fixa no pensamento. E isso pode ser muito, muito desagradável. E pode parecer obscurecer a simplicidade de ser. Para ser claro, nada disso importa nem um pouco para a simplicidade de ser. A simplicidade de ser é, independente do perigo ou não, independente de pensamentos de perigo ou não, independente de qualquer coisa. Ainda assim, os pensamentos de perigo podem ocupar a mente, parecendo obscurecer a clareza da simplicidade de ser. A única coisa que finalmente mudou esse ciclo vicioso de obsessão de perigo para mim foi reconhecer que os pensamentos não são úteis para lidar com perigo. Então, qualquer pensamento sobre o perigo são inúteis e podem ser imediatamente descartados. Pensamentos sobre o perigo podem ficar fora de controle em uma bagunça gigantesca de ansiedade, muito rapidamente. Sinto o cheiro de algo estranho. Pode ser uma toxina. Pode levar ao de onde é que vem. Pode levar, ele está vindo do apartamento vizinho. Pode levar ao meu vizinho está usando pulverização de pesticidas. Pode levar para eu tenho que sair daqui e assim por diante. Do ponto de vista da tranquilidade, esses pensamentos não são particularmente acreditados. Do ponto de vista da tranquilidade, esses pensamentos não são particularmente acreditados. Mas depois que você começou a acreditar nos pensamentos, então não importa quão louco a história seja, tudo parece real. O perigo pode parecer muito real. Na verdade, você sente como se realmente houvesse uma ameaça iminente.
E, embora nada disso tenha algo a ver com a simplicidade de ser, pode parecer obscurecer a simplicidade de ser. Na verdade, isso não obscurece a simplicidade de ser, porque esta é sempre a simplicidade de ser. Mas pode parecer obscurecer a simplicidade de ser. Portanto, meu conselho é que você simplesmente descarte todos os pensamentos de perigo. Não tente se livrar deles, porque você não pode, mas, mas apenas deixe-os ir. Mantenha a sua atenção com a experiência direta. No momento que você fizer isso, você provavelmente vai notar algumas sensações físicas intensas, algumas das quais você pode rotular como desagradável. Deixe de lado os pensamentos que lhe dizem para se livrar das sensações ou alterar as sensações. Não tente alterar as sensações. Apenas permaneça com a experiência direta. Insista na experiência direta, sem intermediário. Não se contente com um pensamento, ou um nome, ou um rótulo, ou um conceito. Desagradável é um rótulo. Indesejável é um rótulo. Tenso é um rótulo. Adrenalina é um rótulo. Estresse é um rótulo. Medo é um rótulo. Recusa-se a se conectar com uma etiqueta. Basta ficar com a experiência direta, sem intermediário. Até mesmo sensação é um rótulo. Observe que à medida que permanecer com a experiência direta, a experiência muda. Então, nunca houve uma coisa que você poderia rotular. No segundo que você rotulá-la, não será isso. Nunca foi isso. É sempre isso. Apenas permaneça com isso. E quando os pensamentos de perigo disputam sua atenção, apenas permaneça com isso. Confie que não há nada que seja mais importante do que isso. Se alguma ação é necessária, será óbvio. Ele não vai exigir pensamentos. Apenas permaneça com isso. Direto, sem intermediário. Isso. Minha esperança é que você simplesmente confie em mim. Eu passei pelo espremedor. Eu tive muitos pensamentos de perigo. Você deu nome a eles. E eu provavelmente já pensei neles. E eu acreditava neles. E lhe asseguro que não é necessário, também não é útil, dar atenção aos pensamentos de perigo, só serve para aparentemente obscurecer a simplicidade de ser. Se não obscurece a simplicidade de ser, porque mesmo isso, ele não obscurece a simplicidade de ser, porque mesmo isso é simplicidade de ser. Seja o que for, aconteça o que acontecer, isso é sempre a simplicidade de ser. Nada pode obscurecer isso. Mas dar atenção aos pensamentos de perigo parece afirmar a existência de alguém separado, que é visivelmente falso. Então, fique com a experiência direta e saiba o que é real. Essa é a única forma que sempre funcionou para mim. É a única maneira que eu já vi funcionar para outros. O Badrinho, Oi. engraçado, eu comecei a ler isso aqui e veio na memória, e depois tive que até concentrar aqui para não começar a rir, Ah, porque eu me lembro, assim, assim acho que logo no começo, assim,
que eu fui lá para São Paulo e te encontrei, né? Aham. E aí e a minha conversa foi justamente essa aqui com você, Foi? falando sobre medo, né? Sim. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho isso aqui mesmo de ansioso, de medo, né? Aí você falou, você é mesmo? Eu lembro até hoje assim, da conversa. Você falou assim, é mesmo? E onde você sente esse medo? Onde está o medo? Aí eu falei assim, eu sinto na barriga, aqui. Aí você falou assim, você tem barriga? Eu me lembro. Se Eu me para quem lembro está dessa conversa. começando, e para quem está começando, a vontade de ir embora. Porque assim, como assim, né? Não tem barriga. Como assim, É, né? ai, ai. Mas É, assim, barriga também é um conceito. sim, sim. É, Esse texto, eu acho ele muito forte, tá? Esses dias atrás, a gente estava aqui num estudo desses, acho que foi a Surati que falou que estava sentindo algo como se fosse uma crise de pânico, não é? Surati me corrija se não foi isso, mas é a impressão que eu tive, que ela estava numa questão de ansiedade muito forte ali. E quando a pessoa está passando por isso, realmente é difícil chegar nela, porque a coisa é muito forte. E eu tenho pessoas conhecidas que passam com uma certa frequência por crises de pânico, e é aquilo que ele está descrevendo ali. É um nível de medo paranoico, né? E aí uma coisa vai puxando a outra, uma ideia vai puxando a outra, são pensamentos perigosos mesmo, né? Então, a gente vê como esse estudo que a gente está fazendo é para um nível realmente avançado. Sabe, você tem que se aprofundar nesse ensinamento que é básico. Não tem dois. É uma coisa só, entre aspas, né? Porque falar coisa enfim, quase uma blasfêmia. Mas é só isso. Então, é todo inclusivo. Com pânico ou sem pânico, com pensamentos de êxtase ou de terror, é isso. O que ele coloca aqui, o que me parece, é essa experiência da entrega total. Reconhece que a experiência em si é o que você é. Aí você tira todos os nomes e é simplesmente isso. Essa coisa da valoração, mesmo que seja na intensidade de uma crise de pânico, daquelas em que a pessoa acha que vai morrer. E geralmente ela desemboca nisso, né? Não tenho para onde ir e estou aqui, né? As sensações físicas começam a vir de um nível que a pessoa pensa que vai morrer, é um terror. Ainda assim, é isso. E aí ele fala ali, chega a ser até de uma forma terapêutica, né? Então, assim, percebe, e isso numa sessão de terapia tradicional mesmo, eles vai te dizer, percebe que pensamento é só pensamento. Pensamento é só pensamento. Pensamento não tem poder nenhum. Mas a gente não sabe bem, a gente até pode arriscar explicações, mas a gente não sabe mesmo por que que acontece esse desenrolar assim, né? E agora me vem assim de citar que nós temos pelo menos dois exemplos de despertar dessa dissociação da ideia de eu separado, dois personagens aí que são ícones para a gente, né? O Ramana foi numa crise de pânico, que aconteceu essa dissociação, que ele percebeu que ele não era o eu corpo,
e o Eckhart Tolle também, que é o autor do Poder do Agora. Todos dois passaram por uma experiência, porque é uma experiência de ver a morte tão forte que essa ideia da identificação, vamos dizer assim, dissolveu-se. E dissolveu-se de uma forma bem dramática, tanto que eles passaram muito tempo até depois conseguir ser novamente funcional aqui no sonho, no programa, né? Ramana ficou muito tempo. O Eckhart Tolle, agora não me lembro, se não me engano, foi mais ou menos um ano que ele ficou lá, só em êxtase. 2 anos. 2 anos, Surati? Então, 2 anos, pensa, só, não sei quem é, acho que é amigos que alimentavam ele também. Ele ficava no banco da praça, admirando, sendo a vida, né? Essa da experiência sem identificação nenhuma, né? Então, assim, isso para dizer que não é bom nem ruim, nada é bom e ruim. A valoração é sempre do mundo das ideias, é sempre do mundo da mente, né? Então, assim, satsang não é para ser terapêutico, mas essa compreensão daquilo que se é, não tem como também não ajustar, assim, personagem. E agora me vem de dizer, mesmo que não ajuste, também é, porque já é agora, certo? E a gente fica esperando que seja melhor, que se ajuste, que se torne pacífico, que se torne dessa forma ou de outra. Muitas vezes a gente tem falado sobre isso. E não é isso. Mas isso se tem que falar com muita seriedade, que não é para cair num engodo da mente, né? Então assim, já está pronto, já posso ir embora de satsang. Não aconteceu ainda. Essa compreensão não aconteceu ainda, porque para dizer isso tem que ser vivo, sabe? Outra coisa que me vem aqui é que ele fala de um nível de medo, né, pensamentos perigosos, num extremo. Mas isso aqui, em pequenas doses, em um grau menor, quase todos nós passamos, manipulados pelos pensamentos. E muitas vezes não é de uma forma de narrativa, mas é um impulso que vem. Quando a gente faz uma das abordagens da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, ela fala dos pensamentos automáticos, que são pensamentos que eles às vezes aparecem de forma tão rápida que você nem percebe que eles estão acontecendo. E eles estão baseados em crenças profundas. Quer dizer, tem um pensamento rei que está lá embaixo, que é uma crença que está apoiando esses pensamentos. Então, um pensamento, por exemplo, de baixa estima. Eu não sou amado. Ninguém me aprecia. E isso você nem percebe, mas isso está lá. E vem de uma outra camada mais profunda. Então, no processo terapêutico, primeiro você vai descobrir, mapear esses pensamentos que vêm automáticos, que acontecem em algumas determinadas situações. Por exemplo, eu estou entrando num grupo novo, e aí ninguém presta atenção em mim. E aí já vem aquele pensamento, é porque eu não sou uma pessoa interessante, porque eu não sou amável, né? Aí tem um pensamento mais por baixo ali, que é essa crença de que você não é merecedor, talvez, do amor. E aí eu vou arriscar falar que isso mais profundamente
O pensamento que está lá, na base de todos, é a identificação com um ser separado, com um corpo, né, que é o pensamento mais, é o primeiro pensamento, é sobre ele que todos os outros se apoiam. Então, a terapia tradicional não vai chegar até lá, mas nós sabemos que é. Esse pensamento é ele, sim, a origem de toda a complicação aparece aqui, de toda a complicação. Então, assim, ele parece obscurecer a simplicidade que é apenas ser. Ele parece que complica tudo, e são só pensamentos. Essa é a grande descoberta. Na terapia tradicional e também aqui na revelação de quem se é, da realidade. Pensamento é só pensamento. Então, quando ele fala, fique com a experiência direta, ele está falando a experiência nua, sem o intermediário, antes dos pensamentos, que são os rótulos, que são os nomes, que são as classificações de valor. Esses rótulos, eles vêm acompanhados de um combo, né, com sensações também, com sentimentos que dizem respeito àquilo dali. E mesmo agora, enquanto a gente está tentando explicar todas essas palavras, todas elas, cada uma delas, é só uma metáfora, não é a realidade. No final, a gente diz assim: larga todas as palavras, larga todos os conceitos, se assenta sobre a experiência direta, sem narrador, ou mesmo com o narrador, simplesmente existir. Simplesmente existência. Existir existência. Um acontecendo, como o Carlos chamou atenção no nosso último estudo. Muito bom. Um acontecendo. Isso é o que é. Não o ponto focal onde podem estar acontecendo pensamentos de perigo ou de êxtase. Sempre vai ter uma vontade que vai dizer assim, gostaria que não fosse assim. Gostaria que fosse, só o deleite. Tá tudo certo. E não tem que lutar contra isso. Porque o lutar contra isso também é mais um pensamento. Não é aí. É antes ainda. E a gente diz antes que é só uma forma didática, porque não tem nem antes e nem depois. Tudo feito disso. De ciência. Essa ciência é a própria equanimidade, sem nenhum julgamento envolvido, nenhum critério de valor. Totalmente abertura abarcante, totalmente abarcante. E aí que vem, né, sempre quando se fala dessa abertura, que é toda includente, que se fala do incondicional, de amor incondicional. E isso é a tua natureza. Faz sentido? Então, enquanto nós estamos tranquilos, né, a gente procura
submergir, submergir nesse ensinamento, contemplar com profundidade, para que no momento em que, agora também dando nomes, né, o turbilhão acontece, também seja possível esse submergir. Simplesmente é. E como a gente já falou aqui, surgindo exatamente agora, né? Vai que você descobre que terror e êxtase são a mesma coisa. Que essa sensação que você define como terror é um êxtase. Pode parecer, assim, uma afirmação absurda, mas não precisa ir nem pro ensinamento para a gente ver que é assim, porque a valoração dos sentimentos, das sensações, ela é aprendida. Então, aqui na nossa cultura, onde a raiva e a ira é tida como um sentimento ruim, em outro lugar pode ser tido como um sentimento de valor, almejado, que faz, que impulsiona a ação ou a destruição. Um Vishnu, que é o destruidor, também tem seu valor na natureza. Faz sentido? Você já contemplou os seus pensamentos perigosos? Ou tristes? Ou seja lá o que for, os rejeitados? Os monstrinhos? O lado negro? O lado negro da força? Você já contemplou